Você falou sobre essa questão da árvore, né, das raízes. E hoje em dia todo mundo até comenta, né, sobre a mudança de estilo da Nação Zumbi. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso? O que é que vocês acham? Rapaz, Eles estão se olhando assim. Eu falo, Polêmica. não falo. tem, Eu falo, não falo. tem uma história que se diz assim, antes de Chico, antes da morte e depois da morte, não é isso? Sim, é. Aí tem a gente, eu mesmo gosto de falar quando eu conhecia ele, quando ele estava mais próximo de mim. Depois que ele partiu, aí eu já não tenho mais assim, só o observar. Aham. Observar. Eu não gosto muito de. Porque às vezes a gente fala uma coisa, às vezes as pessoas interpretam mal, É verdade. né? Cria aquele mal-estar, aquela coisa. E eu acho que, enquanto o Chico estava vivo, pô, era tudo, pô. Tudo pra gente, para o Lamento Negro, como a gente conheceu ele, tudo esse negócio todo, através de Gilmar Bola 8. Então, era tudo de bom. Nação Zumbi continua bom, mas só que existe o Chico vivo, e depois que Chico... O Nação antes e depois de Chico. Então, pra Depois, vocês, é. faltou permanecer a essência de Chico dentro de Nação Zumbi? Eu acho que faltou a essência do Lamento Negro. Porque quando o Chico estava vivo, a gente viu o Lamento Negro. Eu já falei isso Ele aqui antes. levou junto, Aham. não foi? Entendeu? Então, assim, tinha Gilmar, tinha Gira, tinha Canhoto, tinha Toca, tinha Gira, 5 pessoas. Quem não participou do Lamento Negro, mas viu o Lamento Negro, foi Dengue, Lúcio e Jorge do Peixe. Mesmo sem participar, sem ir para Peixinhos, que eles não gostavam do que a gente tocava, mas aí ele contemplava o Nação Zumbi. Entendeu? E depois, quando o Chico morre, a minha visão, né, de ver o processo do Lamento Negro. Até porque muita gente vem falar junto conosco. É como o Nequil disse. Quando a gente fala uma coisa, tem gente que interpreta mal Aham. e vem para cima da gente dizendo, ó, isso aí não é bacana que vocês falem. Entendeu? Mas aí eu vejo o exemplo que eu dei da árvore. A árvore foi mantida até Chico. Né? Isso. Que quando o Chico morre, que eu acho que era para ter dado continuidade, que a árvore, uma pessoa morre, mas ele não desaparece. Né? Era para dar continuidade do jeito que como foi formado, como foi pensado, né? Que a formação foi pensada. Nação Zumbi não foi uma coisa que saiu como é o nome, do cegonha, né? Foi uma coisa pensada, né? O movimento Mangue foi pensado, Pensado e estudado. estudado. Tanto que não era só a batucada, não era só a música, era moda, era culinária, era audiovisual, Era Josué de Castro. era literatura. Então, era uma coisa pensada. Era tudo. Então, não é uma coisa vindo de avião e jogaram ali e fizeram o movimento. Né? Então, esse movimento que foi quebrado, esse elo, do Chico para trás e do Chico para frente. Eu acho que é por aí, a minha visão de ver. Que faltou, né? Levar todas as raízes que formaram a Nação Zumbi, né? Isso mesmo. Você Vê uma coisa. Você lembra mais uma época que, depois de Chico, quando Chico foi embora, que até tinha alguns repórteres aqui, né? De jornais aí, que discriminavam as bandas que tocavam também tambor. Gente, Teve uma época, se passou isso. Aqui não lembrou, acho que Quem, né, não? Isso é sério. A banda que tocasse tambor naquela época, depois que Chico faleceu, tudinho, teve uns 2 ou 3 repórteres aqui que só queria que Nação Zumbi só dava existisse. visibilidade para eles. O restante era tudo clone. Clone não, que nem saiu para a banda RDA mesmo, saiu o nome de Denorex.
Sabe o que é Denorex? Não. Sei não. Você não tinha um Não, comercial não. na televisão antigamente que Denorex era um Desodorante. desodorante. Aí ele dizia, Denorex. esse é Denorex, o resto parece, mas não é. Ele tinha esse comercial. Que horror, meu Deus. Aí Fazia uma analogia. chamou já chegaram a chamar a banda de RDA, porque o RDA também era um fruto, era uma dissidência também, era tudo. Quando você vê um cantor, você vê uma coisa que é boa, você não Copia, se não é espelha, copia, não, você é não se gosta de espelho, é espelhar? espelho. Pronto. Várias bandas, muita banda aqui, ó. Isso era para ser... Chico não tinha nada contra isso, não. Pelo contrário, o Chico queria que tivesse todo mundo espalhasse mesmo com os tambores. E Que todo nem mundo fosse vocês, embora, né? Que nem a gente. Era a Porque essência. ele Essa estava é a do ideia nosso lado. dele. Ele chegou lá e viu, compartilhou do que a gente está conversando aqui, do nosso pensamento. A gente quer ainda, e naquela época, dar visibilidade. Que a gente desse visibilidade para peixinhos. E isso que o Nequito está falando é muito importante, que quando o Chico morre, alguns desses jornalistas que falam que era clone, que era Denorex, que clone também é daquela ovelha que tinha, né? A ovelha Dolly, que o cara tá clonando. Pô, como é que eu vou clonar o meu pai? Eu não posso clonar meu pai, porque eu sou filho dele. Eu tenho que me espelhar nele. Aham. Então as pessoas não entendem isso e fica botando adjetivo no que não tem. Aham. E nisso deu início a uma decadência, porque muitas bandas tiraram os tambores. Tiraram os Pressão tambores. psicológica, né? Muitas bandas se acabaram por causa disso, entendeu? Com medo de cair na malha fina desses repórteres aí. E eles falavam muito, saiu no jornal isso. Mas saiu no aí jornal. eu vou falar Que uma horror. coisa que quando a gente funda não, né? Quando a gente começa a dar visibilidade ao movimento Mangue, que o Lamento Negro começa a tocar com Chico, papapá, e aí a gente tinha Fred e José Teles como parceiro nosso, e eles que levavam a demanda para os jornais. Né? E aí Isso. quase toda semana tinha uma matéria falando do Lamento Negro, do movimento Mangue, das bandas, né, que estava, Via Sat, não sei o que, Mundo Livre. E teve uma pessoa daqui de Pernambuco, um escritor, né, que disse que nós do Lamento Negro, nós Chico, nós Movimento Mangue, estava querendo acabar com a cultura de Pernambuco. Tu sabe quem é, né? Bom, Vocês estão escondendo os segredos pra gente. não, mas assim, não é segredo. É pra não expor, né, a pessoa. E a pessoa já foi, que ele fique lá no lugar dele, lá. Aham. Entendeu? Mas depois em off eu falo com vocês. E aí ele disse que queria acabar com o movimento Mangue, porque estava trazendo o rock americano com o maracatu pernambucano, que ia acabar com a história do maracatu, isso aqui. E aí depois essa mesma pessoa teve que se retratar, que quando o Chico vai para o Central Park, que Gilberto Gil bota a mão em cima de Chico e diz que a melhor coisa do mundo é o movimento Mangue, que é uma tropicália pernambucana. Isso. Aí ele diz que o movimento Mangue é a coisa mais linda do mundo. Olha aí. Tu tá doidinho para saber o nome? Tô. Tome uma água. Ó, aqui pra vocês, né? Se quiser colocar. Viu? Porque assim, esse tipo de coisa não se fala, né? Não se fala. Não É. se... Mas é porque eles falavam isso? Porque era construído por pretos, por pretas, pô. Entendeu? Então, assim, o que a gente bate na tecla Eles querem porque querem parar. parar. Então, o que a gente fala sobre isso, a turma pensa que é brincadeira, mas isso é muito sério. Porque se fosse, por que não fala de Rolling Stone? Por que não fala das outras bandas americanas, das bandas que saíram daqui? Então, quando as coisas de favela, aí eles gostam de botar adjetivo, gostam de menosprezar, gostam de falar isso, para que a gente não seja como alguns de nós, que acabe a banda, tira os tambores, a mente você vai começar a ficar pensando, a não querer mais tocar. Menosprezar. Então, essas coisas que rolam.
Mas aí ele pegou em bomba, né? Que a gente já passou por tanta coisa. Por um negócio desse falar que a gente ia acabar com uma coisa, ele pegou de bomba. Que até hoje está com o Lamento Negro com 37 anos. O Nação Zumbi com vários CDs, né? O Viasat com vários CDs. O Coração Tribal com vários CDs. Com saída para a Europa, com tudo. Maracatu aí, Nação Pernambuco, que botou metais. E o Maracatu que começou a levar porrada mesmo, né? O Nação Pernambuco, que começou a botar metais e contrabaixo. Essa mesma pessoa disse, olha para aí, ó. Maracatu, que tá botando metal, também levava lapada. Mas como dizia, é de quem? É do Lamento Negro. Então essas histórias que tinha, era muito forte, é muito foda pra gente. Precisa ser contada, né? Precisa ser contada, para que a galera fique sabendo o que a gente passou nos tempos passados, para que hoje tá todo mundo feliz, tocando e sendo visto.